bem, em um vídeo anterior eu fiz alguns recortes para exatamente mostrar como que Freud vai introduzindo na psicanálise, na prática psicanalítica, uma função e um conceito que são fundamentais, que é o conceito de objeto, para que a gente possa pensar a relação do sujeito com o objeto, a prática como sendo um campo em que o sujeito se depara com aquilo que lhe escapa. E eu havia já dito que o psicanalista Jacques Lacan, ele desenvolveu bastante essa perspectiva apresentada inicialmente por Freud, né? E ele foi um psicanalista que soube muito bem mostrar a importância clínica da relação entre o sujeito e os seus trecos, por assim dizer. O sujeito e suas geringonças, o sujeito e suas tralhas, o sujeito e suas parafernálias, né? Ou seja, a relação do sujeito com tudo isto que não é idealizado. É por aí que nós deveríamos e podemos pensar o objeto, especialmente o que Lacan vai chamar de objeto pequeno a, né? A relação com aquilo que não é idealizado. Na clínica psicanalítica é fundamental localizar, então, a relação do sujeito com isto que lhe escapa, como eu estava dizendo anteriormente, né? Com isto que traz a marca da opacidade. Por exemplo, né, vamos tentar enfatizar isso um pouco mais, seguindo alguns passos do psicanalista Jacques Lacan. No seminário 11, um seminário muito importante, né, que Lacan desenvolve em 1964, chamado Seminário 11, sobre os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan começa a nos mostrar essa dimensão que nós poderíamos aqui chamar do não intrínseco, né? A dimensão não intrínseca. Pensar que a prática analítica ela avança quanto mais nós não nos envolvemos tanto com essa dimensão da interioridade profunda ou exclusivamente intrínseca, mas muito pelo contrário. Quando nós pensamos, partimos do princípio de que isso que nós chamamos de sujeito é a relação com alguma coisa exterior a ele, né? O que importa ao sujeito, o que importa para o sujeito é a relação com alguma exterioridade. Por exemplo, nesse seminário, quando Lacan fala da verdade, é um momento que ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que, vou citá-lo, a verdade do sujeito, mesmo quando ele está em posição de mestre, não está nele mesmo, mas, como a análise o demonstra, num objeto velado por natureza. Isso é muito interessante, né? A verdade, que nós geralmente pensamos como sendo uma coisa muito minha, muito intrínseca, né? Muito interna, e que, por exemplo, eu iria para uma análise para olhar muito para mim, para a minha interioridade, para descobrir, de fato, o que vem a ser verdade, ou qual que é a minha relação com a verdade, ou até mesmo qual que é a minha verdade, Lacan nos alerta quanto a isso. A verdade, mesmo quando o sujeito está na posição de mestre, aquele que supostamente deteria a verdade, não está nele mesmo, mas está na sua relação com algo que lhe é opaco. Então aí é uma concepção que começa a ser desenvolvida aqui nesse momento, desse seminário, muito interessante, a gente pensar a dimensão da verdade não como uma coisa interna e que eu a possuiria, mas como alguma coisa que está, né, entre, né, o sujeito e algo opaco, né? Então é uma outra concepção totalmente diferente de verdade, mas eu estou fazendo, né, esse caminho para mostrar a relação do sujeito com o objeto, né, que é o que interessa nessa discussão aqui. Pois bem, né, tal como surgiu aqui na citação que eu fiz de Lacan, do Seminário 11, esse objeto velado por natureza, é importante também verificarmos que esse objeto velado por natureza, ele é objeto constitutivo, né? Isso que é muito interessante também, pensar que o sujeito ele se constitui na sua relação com algo opaco. No caso aqui, a expressão usada, velado, o objeto velado por natureza. É exatamente aí, né, com essas características e nessa trilha, que Lacan começa a introduzir na psicanálise um avanço em relação ao que era o objeto freudiano. Lacan começa a introduzir o que vai ser chamado de objeto pequeno a. Ou seja, esse A do objeto pequeno a, por que o A aqui, né, para designar um objeto, né? O A é um nome que pode se confundir com o outro, se formos pensar que Lacan está trabalhando isso, desenvolvendo isso na sua língua francesa, né? A de autre também, então a primeira letra, né? Alguma coisa que se confunde com o outro, que passa pelo outro. O A também é uma incógnita, né? O A é uma primeira letra que puxaria outras letras. O A, portanto, aqui do objeto pequeno a, é a insígnia, é a marca de uma abertura. E ainda, né, para a gente
acompanhar isso mais detidamente, mais cuidadosamente, ainda nesse mesmo seminário, seminário 11, há um outro momento que Lacan, né, depois de ter trabalhado aquela questão anterior entre o sujeito e o objeto, ali que estaria a verdade, né, o sujeito que está lidando com o objeto velado por natureza, nesse mesmo seminário Lacan propõe que o objeto A é algo de que o sujeito, para se constituir, se separou como órgão. Isso é muito importante também, né? Pensar que a constituição de um sujeito é feita a partir do momento em que ele se separa de algo enquanto órgão, e esse objeto, que ele chama de objeto pequeno a, tem essa função, né? É algo que o sujeito, para se constituir, ele deve se separar enquanto órgão. Então temos aqui, estou tentando mostrar um percurso bastante rico estabelecido entre Freud e Lacan, quanto ao objeto, por exemplo, né? Nós podemos dizer, de certa forma, que Freud foi um grande teórico, com razões clínicas, é claro, da falta do objeto, né? Enquanto que Lacan, ele, seguindo esse caminho, ele vai nos apresentar um objeto da falta. Então temos aqui esse percurso, esse diálogo de Freud com Lacan, de certa forma, nesse recorte, esse diálogo ele nos conduz da falta do objeto ao objeto da falta. E o objeto pequeno a é exatamente o objeto que tenta dar conta desse percurso, né? Nesse sentido que, como eu já havia dito em outro vídeo, né, no vídeo anterior sobre o objeto, clinicamente essas observações são muito importantes, porque nós não devemos necessariamente pensar, abordar o psíquico pela essência, pelo caminho da essência ou da interioridade, né? Mas exatamente pensar, né, por aquela citação de Lacan, que o psíquico tem íntima relação com aquilo que se destaca, com aquilo que cai. Essa foi a grande novidade de Lacan, né? Em mais de um momento de sua obra ele vai dizer para nós que o que de fato ele inventou, o que de fato ele trouxe de novo, né, para a psicanálise foi a teorização, a conceituação com efeitos clínicos, práticos, a conceituação do objeto pequeno a. E aqui a gente pode lembrar Freud no caso Dora, quando ele vai dizer que o novo, né, sempre que o novo surge, ele gera perplexidades e resistências. E isso não deixou de acontecer e não deixa de acontecer com essa interessante teorização, né? O objeto pequeno a como sendo uma novidade muito importante, né? Um avanço em relação a Freud. De certa forma, os rudimentos já estavam lá, Lacan desdobra, né? Avança contra esses rudimentos, mas ele não deixa de causar uma certa resistência e também uma certa perplexidade. Muito bem, então nós temos aqui um percurso, como eu sinalizei, que vai de Freud a Lacan, especialmente mediado por essa questão relativa ao objeto, né? O modo de se pensar em um objeto que falta, chegando a um objeto da falta. Lacan constrói essa concepção, essa teorização do objeto pequeno a de maneira muito gradativa. Isso não surge em um único momento de sua obra e nem surge uma única vez, mas são vários e vários momentos, né? Por exemplo, nós podemos aqui demarcar, eu citei, né, algumas passagens do Seminário 11, mas nós podemos pensar também, é fundamental considerar que essas construções já estavam se dando antes. Por exemplo, Seminário 4, Seminário 7, onde Lacan fala de Das Ding, a coisa freudiana, e o Seminário 10, que é a antessala, né, numericamente perceptível do Seminário 11. O Seminário 10 é um seminário crucial para se pensar o objeto pequeno a e para se pensar, inclusive, a clínica lacaniana como um todo. O que Lacan vai nos dizer nesse seminário que nos ajuda muito a compreender essas passagens que eu citei do Seminário 11? Basicamente, ali no Seminário 10, também é um recorte quanto ao objeto que eu estou fazendo aqui, Lacan vai nos dizer que a linguagem, pela perspectiva dos significantes, a linguagem ela nos toca, a linguagem nos atravessa. Mais ainda, nós podemos, utilizando aqui uma linguagem uma gramática, uma linguagem mais antropofágica, a gente pode dizer que a linguagem nos morde. A linguagem é aquilo que nos morde. Esta mordida, constatável, né, de certa forma empiricamente, nós temos que considerar que nós, antes de falarmos, nós somos falados. É por ali que se dá essa mordida da linguagem, nós todos. Nós chegamos ao mundo já, de certa forma, sendo falados por alguma instância, por algum outro. Essa fala é um misto de palavras e silêncio. E o que Lacan vai dizer é que nessa mordida, com esta mordida, sempre tem um resíduo, tem um resto. É como se fosse uma boca mordendo uma maçã, mas a maçã é maior do que a boca.
Então a boca ela não abarca, ela não envolve inteiramente a maçã, é uma mordida com um resíduo. Então há um resíduo, há um resto, temos caducidades, alguma coisa que cai, que fica caduca. Né? É por aí que Lacan vai enfatizar muito o objeto pequeno a nesse momento do seminário 10. Ele vai dizer que o objeto pequeno a é isto que na nossa relação com a linguagem é isto que cai. O objeto pequeno a é um resíduo, é o resto de uma divisão. É o resto, eu gosto muito dessa imagem, é o resto de uma mordida. E podemos verificar, né, sempre pensando na prática, sempre pensando na clínica, eu entendo que todas essas conceituações só têm sentido se nós de fato conseguimos cruzá-las bem com a prática, com o fazer cotidiano da psicanálise hoje, né, no século XXI. Nós temos que considerar que uma análise ela avança à medida em que surgem nela, né, surgem a cada percurso esses resíduos, essas caducidades. Então, nós colocamos um sujeito para falar exatamente para que com esta fala ele vá minimamente trazendo, ele vá se deparando com o que sobra, com o que escapa, com os resíduos de suas experiências. Uma análise, a meu ver, não é um espaço para se descrever longamente a épica da experiência, não é para se descrever grandes romances ou grandes experiências. Passamos por isto, mas para que surjam os restos, os resíduos das experiências é que são muito importantes para a prática analítica. O que fica de caduco a cada experiência. Por exemplo, a cada experiência amorosa, a cada frustração, a cada conquista, a cada engano, sempre tem alguma coisa que cai disso, alguma coisa caduca. É por aí que uma análise avança, é no encontro, na costura, na relação tensa, difícil, com essa caducidade opaca. Bom, e para que possamos então continuar a avançar, né, nesse entendimento, nessa localização, não diria entendimento, mas nessa localização do que é objeto em psicanálise, especialmente objeto A, objeto pequeno a em Jacques Lacan, há um outro ponto também muito desenvolvido por Lacan no seminário 10. Ele vai dizer, num dado momento, que o objeto pequeno a, ele não é especularizável, ou seja, ele não aparece no espelho, ele não aparece na imagem. Aqui nós teríamos, há um outro vídeo no qual eu trabalho o estágio do espelho. Então, se formos considerar o contexto do estágio do espelho, a nossa relação com a imagem, inclusive a nossa relação com o outro, o objeto pequeno a é aquilo que cai de um corpo, é aquilo que não tem reflexo, é aquilo que não aparece no espelho. Então, nesse sentido, é que nós podemos retomar, né, aquela ideia de que o objeto é o que cai do ideal. Então, temos aqui um objeto caído, um objeto caduco, um objeto perdido. E é exatamente quanto a esse objeto, aí seguindo a trilha freudiana, que Lacan vai exatamente nos mostrar que existe uma conexão muito íntima entre esse objeto e o desejo. Né? Nós, então, não devemos pensar o desejo pela perspectiva da idealização, muito pelo contrário. O objeto é que vai nos orientar quanto ao desejo. Então, se de certa forma em Freud nós temos um objeto do desejo, que tem a ver com o objeto perdido, né? O objeto das primeiras experiências e que esse objeto fugaz, em Lacan, esse objeto do desejo, ele ganha o estatuto de objeto causa do desejo. O objeto do desejo, uma perspectiva mais próxima de Freud. O objeto causa do desejo, uma perspectiva clínica mais próxima de Lacan. Qual a diferença? Um dia Lacan tentou explicar essa diferença. Fizeram essa pergunta para ele. Qual a diferença entre o objeto do desejo e o objeto causa do desejo? Ele deu uma resposta bem direta. O primeiro, está adiante, está ao final de uma trilha. O outro, o objeto causa, está ao início. Então o objeto causa é aquilo que me empurra, o objeto causa é aquilo que me instiga. E isso é interessante, a gente considerar que a nossa relação com o desejo não é bem uma relação com o objeto que nós buscamos, né, que nós vamos abraçá-lo, mas é uma relação com o objeto que me empurra, né, um objeto que me instiga. A causa está no início, o objeto do desejo estaria numa meta, estaria num fim, se formos pensar numa possível diferenciação entre ambos. E nesse momento vale considerar algo que tanto Freud quanto Lacan, de certa forma, né, diferentemente, mas ambos falaram. O poeta, até mesmo o artista, mas aqui especificamente o poeta, ele chega no lugar ao qual só depois o psicanalista chega. Então eles nos propuseram que o poeta consegue fazer uma certa antecipação disso tudo que nós estamos aqui falando. E, né, nesse sentido é que para pensar o objeto na psicanálise, especialmente o objeto pequeno a, me parece que nós temos aqui entre nós, né, na nossa poesia, na nossa língua, uma fonte extremamente rica, Manuel de Barros. Né?
Um poeta que consegue, com a sua pena, né, ele consegue exatamente construir um dizer que tem a ver com a linguagem, obviamente, mas tem muito a ver com o objeto e que é o avesso da idealização, né? Por exemplo, um poema, Manuel de Barros nos diz, né, tem mais presença em mim o que me falta, coisinhas do chão, antes que das coisas celestiais, né? Isso é genial, né? A gente começar a verificar que o objeto e a falta dizem muito respeito a essa dimensão rasteira e não necessariamente, né, aquilo que está acima de nós. Manuel de Barros é um poeta fundamental, eu penso, para, né, não só para a língua brasileira, portuguesa, mas para nós, na psicanálise. Acho que ele é muito fino nessa elucidação da relação da linguagem com aquilo que lhe escapa, que vem a ser objeto, porque Manuel de Barros é o poeta que vai nos mostrar as grandezas do ínfimo, por exemplo, né? Ele trabalha muito bem as grandezas do ínfimo, ele trabalha o cisco, ele mostra a potência da desutilidade, né? E é interessante que ele mostra como que a desarrumação sintática, né, acaba dando voz ao resto. E de certa forma é isso que nós temos que fazer numa análise. Colocar o paciente para falar, para que de certa forma uma desarrumação orientada minimamente, mas uma desarrumação sintática de sua história, de suas palavras, do modo como ele fala dos outros e como ele fala de si mesmo, mas de maneira tal que essa desarrumação sintática dê voz ao cisco, dê voz ao resto, dê voz a uma coisa esquecida na terra, né? Como na imagem de Manuel de Barros. Um lápis na península. Tem coisa mais esquecida do que essa, do ponto de vista objetal? Um lápis na península. E eu concluiria, né, considerando que o poeta chega antes do analista, ali onde interessa ao psicanalista chegar, eu concluiria com uma passagem muito interessante também do Manuel de Barros, no livro sobre o nada, que ele lança em 1996, e ele vai dizer, né, num dado momento, que ele é siderado pelas coisas resíduos, ou seja, né, citando o poeta, só as coisas rasteiras me celestam. É isso que interessa numa análise, né? Sermos, né, orientados, guiados, né, pelas coisas rasteiras.